Quando a Fernanda engravidou, nós já começamos com toda a preparação do corpo dela para ela levar uma gestação mais leve possível. E aí é o que toda gestante deveria fazer. O que é? No primeiro trimestre, a gente já faz uma avaliação do seu corpo no geral e uma avaliação do seu assoalho pélvico. O que é o assoalho pélvico? É o nosso chão. É o que fecha a gente aqui inferiormente e que sustenta os nossos órgãos. Independente da via de parto, só o fato de você gestar é uma sobrecarga para essa musculatura que deve ser avaliada e deve ser levada em consideração. Além de avaliação do assoalho pélvico, nós temos que pensar na gestante como um todo. Então, qual é o trabalho dela? Ela fica muito tempo sentada? Ela fica muito tempo em pé? Ela fica no computador? O que isso vai acarretar para ela? Em casa, ela tem outro filho? Não tem? Ela tem muitos afazeres domésticos? Não tem? Então, a gente tem que ver a mulher como um todo para a gente tratar as estratégias para que as alterações corporais durante a gestação sejam mais leves e a gente previne as dores, as possíveis dores que a gente pode ter durante a gestação. As mais comuns na lateral do bumbum, dor nas costas. Então a Fernanda já começou no primeiro trimestre, que seria o ideal, toda gestante chegar para a gente no primeiro trimestre para fazer essa avaliação. Ela já chegou, fizemos a avaliação do assoalho pélvico. Na maioria das vezes eu passo exercícios para a gestante fazer em casa, nessa parte do assoalho pélvico, para a gente preparar, para evitar as incontinências urinárias, os prolapsos, porque o peso da barriga vai aumentando, o peso do bebê no assoalho pélvico vai aumentando e às vezes no finalzinho da gestação a gente pode tossir, espirrar e ter uma perda de xixi, então a gente quer prevenir isso durante a gestação. Se a pessoa tem uma avaliação boa, uma força, uma consciência dessa musculatura, na maioria das vezes eu passo para ela fazer em casa e ela volta de tempos em tempos, a cada dois meses, a cada trimestre, para a gente reavaliar e passar novos exercícios. Então, no início, a fisioterapia pélvica, ela não precisa ser toda semana. Ela tem, de acordo com a avaliação, a gente vai ver. E aí, durante essa avaliação, nós vamos traçar estratégias também para a atividade física da pessoa. Então, por exemplo, para a Fernanda, a gente escolheu e a gente definiu que o Pilates ia ser excelente. E o Pilates é um excelente trabalho, uma excelente ferramenta de atividade física para toda gestante. Por quê? O Pilates vai trabalhar a força muscular, a flexibilidade, a respiração, a mobilidade pélvica. Então, a gente vai pensando a cada trimestre o que é importante para aquela gestante durante aquele trimestre no Pilates. Então, no primeiro trimestre, a gente quer ganhar espaço, mas a gente também quer ganhar mais estabilidade ali nas articulações e a gente trabalha preparando para o corpo da gestante no segundo trimestre. Então, no segundo trimestre, o que a gente precisa? A gente precisa dar força para a mulher. Então, a barriga vai crescendo, mas o segundo trimestre é aquela que a mulher tem disposição. Então, a gente pode explorar essa disposição da gestante no segundo trimestre e preparar ela para o terceiro trimestre, que a demanda é muito maior, tanto de peso, às vezes um edema. E aí a gente vai preparando essa mulher para o parto. O terceiro trimestre, então, a gente vai focar bastante lá dentro do Pilates nessa força, nessa mobilidade, em ganhar espaço, mas também preparar para o parto, principalmente se a gestante quer tentar um parto normal. Então, no Pilates a gente vai trabalhar muito essas mobilidades, esse direcionamento do sacro ali na região pélvica, para preparar esse corpo da mulher. Então, a gente direcionou a Fernanda para o Pilates e foi levando a gestação de uma forma muito tranquila. Então, ela começou a ter os edemas e aí a gente tem que pensar, então por isso que tem que ser direcionado, a gente tem que fazer atividade física com pessoas especializadas para essa área, para esse momento tão especial da vida da mulher. Porque ela tem uma demanda específica, demandas diferentes, não adianta a gente fazer com qualquer pessoa. Então, surgiu um edema, a gente vai procurar saber por que está esse edema. Uma pressão aumentou, por que essa pressão está aumentando? Então a gente tem que medir a pressão da gestante, às vezes antes das aulas, porque a gente tem que ter esse olhar atento. Então uma gestante que às vezes não tinha um edema, chegou com edema? Não, peraí, então vamos medir a pressão. Então o profissional ele precisa ser especializado na área para ele estar atento a todas essas mudanças. Então uma vez uma paciente chega com uma dor no piriforme, não, então vamos olhar o que está acontecendo com esse piriforme, como é que você fez em casa, como é que a gente pode trabalhar para a gente evitar essas dores. E aí a gente vai acompanhando durante toda a gestação lá no Pilates.
A partir de 33, 34 semanas, aí essa parte a gente não conseguiu fazer com a Fernanda, porque o Dom nasceu de 30 semanas, mas a partir de 33, 34 semanas, a gente começa a preparação para o parto em si, das gestantes que realmente querem tentar um parto normal. E aí a gente tem todo um preparo de massagem perineal, do epinô, de mobilidades pélvicas, de calor local. Para quê? Para a gente preparar esse assoalho pélvico para que o bebê nasça e passe pelo canal vaginal com a menor laceração possível ou nenhuma laceração, para ter menos danos no assoalho pélvico e para tornar um assoalho pélvico mais saudável e funcional após o parto. Passou o parto, independente da via de parto, a gente tem a recuperação no pós-parto. Então, qual que é o papel da fisioterapia nesse caso? Então, cesárea. É muito importante a gente olhar a cicatrização, a gente dar orientações quanto à mudança de decúbito, porque afinal de contas a cesárea é uma cirurgia, é um pós-operatório e a gente não pode ficar de repouso. Então, a gente tem que dar toda uma orientação para essa mãe. Cuidar do neném, ou cuidar da casa, ou cuidar do outro filho que está em casa esperando, sem prejudicar esse pós-operatório. Então, a gente faz o laser na cicatriz do operatório, da cesárea, a gente coloca a tape, faz exercícios respiratórios, exercícios já para a gente começar a voltar esse abdômen para o lugar, voltar esses órgãos para o lugar, para a gente dar mais autonomia para esse abdômen. Antigamente a gente botava uma cinta que apertava ali, o músculo ficava dormindo, empurrava para baixo. Muita gente me pergunta, Cíntia, mas a cinta a gente pode usar? A cinta a gente não recomenda mais, justamente por isso. O músculo do abdômen ele fica ali dormindo, a cinta não deixa ele trabalhar. Então a tape no pós-parto da cesárea ela é muito importante para dar essa propriocepção, para esse músculo começar a agir, para diminuir o edema, diminuir as complicações da ferida cirúrgica. E aí a gestante naqueles 7 dias principais ali, ela consegue levar muito melhor cuidando desse bebê e cuidando dela mesma. No pós-parto normal, o que a gente faz? A gente vai olhar a laceração, qual o grau da laceração, pode fazer o laser também, a gente já vai começar com os exercícios do assoalho pélvico para ter mais aporte sanguíneo, melhorar essa cicatrização, para a gente ter menos efeitos possíveis. No mundo ideal, com 30 dias, a gestante agora puérpera, né, deveria voltar no nosso consultório para a gente reavaliar, para ver como é que ficou esse assoalho pélvico, para ver a diástase abdominal, que é a separação dos músculos do abdômen. Essa separação dos músculos do abdômen, ela é natural, ela vai acontecer, ela é fisiológica. A gente tem que tomar cuidado para ela não se tornar patológica, que é uma diástase maior do que 3 ou 4 dedos. E aí, se ela se torna patológica, depois de 3, 4, 5 meses da gestação, a gente vai olhando aí, vai avaliando. E aí a gente precisa intervir para essa diástase que se tornou patológica. Mas aí com 30 dias a gente já vai avaliar isso tudo e aí a gente já começa a preparar o retorno do parto, a cuidar desse corpo no pós-parto. Então, parto normal com 30 dias a gente já começa esse trabalho. Numa cesárea, às vezes a gente precisa de um tempinho um pouquinho maior, vai depender dessa cicatrização, de como é que está esse retorno do abdômen. E aí a gente já começa a pensar nos exercícios mesmo, para o abdômen, para o assoalho pélvico, para essas novas demandas dessa nova mulher que surgiu. Então, se eu pudesse dar uma orientação para todas as gestantes, se cuide nesse momento tão especial da sua vida. Procure profissionais especializados para te ajudar nesse momento que é diferenciado dos outros momentos, tem demandas diferentes. E aí lá na clínica maternária a gente tem todo esse cuidado, a gente tem profissionais especializados. Então na fisioterapia, no pilates, a gente tem profissionais especializados para cuidar desse corpo da gestante e da puérpera, no pós-parto. A gente tem o pilates para bebê. Então, se você não tem tempo ou com quem deixar o bebê em casa, leve o bebê consigo, faz o pilates com você e com o bebê, porque é importante você voltar para a ativa. E lá na maternária a gente tem esses profissionais especializados que vão cuidar de você nesse momento tão especial da sua vida.